Amém. Queridos, nossos pastores, comunicar a vocês, eles estão em viagem, estão em família, foram para São Paulo, por isso que vocês não estão vendo ele aqui. Nós estamos, então, com a incumbência de fazer o culto, né? Até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém? E vai continuar, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu preciso te falar a respeito dessa palavra. O tema da nossa palavra de hoje é a importância da igreja. E esse é um tema muito abrangente. A igreja tem muita importância em todas as áreas da sociedade e da nossa vida, amém? A igreja é de extrema importância. Eu quero fazer um esboço a respeito disso, breve, e em seguida, então, eu quero entrar com você nessa palavra numa visão muito pessoal. Na realidade, é mais um testemunho que eu quero dar para você a respeito da importância da igreja na minha vida. Eu, quando comecei a preparar essa palavra já está sendo ministrada no meu coração, já faz um tempo. Para ser preciso para você, no final do ano de 2024, por conta de uma circunstância, o Senhor ministrou muito no meu coração a respeito disso, a respeito da importância da igreja, para mim. Vivi uma situação, e nessa situação, o Senhor me fez lembrar de muitas coisas, várias coisas, no meu caminhar com o Senhor, acontecimentos nesse caminho, e dar valor nisso. O quanto a igreja tem sido importante na minha vida, e eu creio que na sua também. Amém? Então, como eu disse para você, o tema é um tema muito abrangente, mas eu também preciso falar para você, né? Antes, eu preciso falar com você, que te lembrar, na realidade, quando a gente fala a igreja, eu preciso lembrar o que é a igreja, né? Igreja não é esse tijolo, não é esse prédio que nós estamos. Igreja não é um CNPJ. Igreja é gente. Amém? Igreja sou eu, igreja é você, e igreja somos nós, mano. Amém? Isso é igreja. Igreja é gente. E a respeito dessa igreja eu quero falar para vocês. Gente, não do tijolo, ela tem uma função muito essencial. Vou falar um pouco a respeito disso, dessa essencialidade da igreja dentro da sociedade. A igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade. Ela chega, muitas vezes a igreja chega voluntariamente em muitos lugares que o Estado gasta milhões, bilhões, e às vezes não consegue atingir um objetivo. E a igreja, com trabalho voluntário, ela consegue um objetivo. A igreja faz um trabalho muito bonito. Se você sabe, se você acompanha, a igreja faz um trabalho. Nós já tivemos alguns pregadores, alguns testemunhos de trabalhos feitos nos presídios. Vocês conhecem trabalho feito no presídio? A igreja tem essa abertura. No hospital hoje, um presbítero, um pastor, ele tem livre acesso dentro de um hospital para poder orar por um enfermo, uma família agoniada, desesperada, com um ente querido, talvez numa dificuldade, ou talvez até no leito de morte mesmo. Os pastores têm essa liberdade. A igreja é gente, o pastor tem essa liberdade. Deixa eu voltar a falar do presídio para você. Os presídios, nós, muitas vezes não valorizamos o trabalho que é feito nos presídios. A gente vê nos noticiários, você vai concordar comigo? Lembra das saidinhas? A gente vê nos noticiários o seguinte: a saidinha, induto de Natal, induto do Dia das Mães. O presidiário tem a sua saidinha, volta e comete crime. Já viram? Quantos? Saiu da cadeia na saidinha, roubou, matou. A gente ouve muito pouco, porque eu já ouvi testemunho também, de muitos, que por conta da igreja atingir o presídio, são libertos. Saem dali, depois de pagar o preço pelo seu erro, um homem e uma mulher transformada. A gente ouve muito pouco. Sim ou não?
Esse é um trabalho da igreja. Deus não está preocupado com quantidade, não. Deus quer um coração quebrantado, contrito, e a igreja consegue chegar nesses lugares e encontrar um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração contrito, e fazer a sua obra e mudar e transformar a vida desse indivíduo. Amém? Isso é o trabalho da igreja. A igreja também consegue atingir outra parte da sociedade, que são com as clínicas de reabilitação. Alguns, eu posso falar com propriedade, né, por ter na família usuário de droga, e encontrei em alguns lugares a porta da igreja aberta, em clínicas de recuperação de drogados, viciados em droga, qualquer tipo de droga, álcool. A igreja tem um papel fundamental. Eu estou dizendo que o Estado gasta, eu não tenho noção muito a respeito disso em termos de valores, eu só sei que o Estado gasta muito com isso. Mas a igreja tem um trabalho voluntário, que ajuda pessoas, para aqueles que querem, para aqueles que têm um coração que estão aberto, mudar de vida. Amém? A igreja faz isso, a igreja tem esse poder, a igreja pode fazer isso, porque homens e mulheres, nós acabamos de ver aqui, do dia 13 nós vamos ter o Ricardo Mattioli, com o trabalho. Eles não têm, o Mattioli, ele não tem uma igreja lá na Espanha. Ele acolhe refugiados, ele prega o evangelho. Ele não tem uma igreja montada, ele cuida de pessoas, os refugiados que vêm para a Espanha, que chegam naquele lugar. Nós estamos ali, passou também, você assistiu aqui, o nosso pastor André, lá em Moçambique. Também lá tem um trabalho excepcional, que é feito através da igreja, através de um homem e de uma mulher que abriu o coração, sentiu de Deus para estar naquele lugar. Queridos, isso é muito importante, interessante, nós precisamos valorizar isso, o que a igreja faz. Esse é um trabalho excepcional da igreja. Eu sei que nem todo mundo tem esse chamado missionário para estar na África, estar na Espanha, mas nós somos missionários aqui em Cornélio, amém? Nós somos missionários dentro da nossa casa, da nossa família, nós somos missionários, podemos ter um trabalho missionário como igreja, fazer diferença como igreja, aonde a gente está. Amém? A igreja também tem um trabalho muito bacana que é feito. Nós temos até o nosso projeto aqui, né? O pastor Paulo tem algo que queima no coração dele a respeito da escola. Nós temos orado por isso, uma escola cristã, uma escola com valores, princípio. É igreja. Não é só instituição, é gente trabalhando, gente fazendo as coisas acontecer, gente que está preocupada com o futuro. O Nardelli orou pelas crianças aqui agora. Nós precisamos cuidar das nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Precisamos cuidar da igreja, né, de uma maneira geral. Mas uma escola cristã, uma escola com princípios e valores que vai ajudar os nossos filhos e filhos de outros que nem às vezes serão da igreja, mas que receberão valores e princípios da palavra desde pequeno. Olha a importância disso. Nós sabemos o que está sendo pregado aí fora. Nós sabemos aí, ouvimos pelos noticiários e muitas coisas que a gente sabe o que está sendo pregado nas universidades. Glória a Deus, porque ainda tem cristãos. Porque tem uma igreja. Aqui em Cornélio nós temos... Cadê o Atos? Acho que está lá, né? Estava no louvor, não sei se o Atos está ali. Faz um trabalho... Cadê o Atos? Ah, lá no canto, lá. O Atos e mais alguns que eu não me lembro, vou usar ele como exemplo, faz um trabalho fantástico lá na faculdade. Um trabalho como igreja, de pregar a palavra, levar, ser igreja naquele lugar onde nós temos visto que é um lugar onde tem sido feito todo tipo de coisa ruim, colocando na cabeça dos jovens, daqueles que frequentam a faculdade, tantas coisas, tanto embaraço, tanta confusão, e precisa ter uma igreja lá. Deus abençoe você, Atos, e aqueles que estão com você, para que vocês sejam luz naquele lugar, e cada vez brilhe mais a luz naquele lugar, através da igreja que é vocês. Quantos entendem o que eu estou falando? Queridos, nós temos que, como cristão, fazer diferença. Nós somos chamados para fazer diferença, a igreja precisa fazer diferença. A igreja tem um contexto histórico que o pastor prega uma hora para vocês. Já pregou algumas vezes, né?
A importância da igreja dentro de um contexto histórico, para ela chegar até aqui, para chegar até a mim e a você. O que houve, o que aconteceu. Depois, mais para frente, agora, falando do contexto do início, a igreja de Atos. Depois da reforma. Queridos, a gente precisa dar importância para isso. Essa liberdade que nós temos de estar aqui nessa noite, como igreja. Essa liberdade que nós somos igreja, temos, não é o templo, o lugar, tem lugar que tem igreja se reunindo, pessoas se reunindo, em lugares que a gente nem imagina, escondido. Estão louvando o Senhor, estão buscando o Senhor, estão sendo igreja. Amém? Preciso falar para você também que trabalhos são feitos em favelas, que vocês já sabem. Trabalhos são feitos distribuindo alimentos. A igreja tem um papel tão fundamental para aqueles que moram na rua, para aqueles que vivem na rua, que depende de uma marmita. E tem muitas igrejas, gente, fazendo esse trabalho, alimentando não só espiritualmente, porque não é só o alimento em si, mas é uma palavra ministrada, é um abraço, é uma palavra de afirmação. Entende isso? A igreja é essencial, a igreja é muito importante. É muito importante. Eu não consigo passar para você, descrever a importância que a igreja tem na sociedade de uma forma geral. Como eu disse, eu vou entrar na segunda parte aqui da palavra dessa noite, você vai entender melhor. Então nós precisamos entender que nós como igreja, nós temos um papel. Nosso papel é abençoar como igreja, abençoar tudo que está na nossa volta. Nós somos abençoador nessa cidade, amém? Nós somos abençoador no nosso trabalho. Nós somos abençoador nas instituições. Nós somos abençoador na nossa casa. A igreja precisa ser abençoadora onde ela estiver. Ela tem um papel fundamental e importante dentro da nossa sociedade. Amém? Preciso lembrar também você que a igreja, a importância da igreja, nesse momento, no momento que nós vivemos hoje, no nosso país, a importância da igreja dentro da política, a importância da igreja dentro da criação de leis. Irmãos, glória a Deus que tem homens e mulheres dentro do Congresso Nacional, dentro das câmaras, deputados, senadores. Glória a Deus, porque tem homens lutando por causas que são nossas, causas da igreja, valores que a igreja tem, que estão sendo distorcidos. Glória a Deus pela vida de homens e mulheres que se levantam contra tudo aquilo que tem sido, nesses dias, feito para destruir, inclusive a igreja. Inclusive a igreja. Se não tivesse homens e mulheres dentro da nossa política, a igreja estava fechada. E eu não estou sendo pesado em falar isso para você, não. Mas é uma realidade. Nós estamos vivendo os últimos tempos. A igreja tem sido perseguida já. E homens e mulheres têm se levantado contra isso. Amém? Vocês entendem isso? Tem sido levantado. Homens e mulheres têm sido levantados contra isso. Contra um intento de Satanás. Glória a Deus pela vida dessas pessoas. Homens e mulheres que dão a cara a tapa, que se envolvem, que fazem o que é necessário, pagam um preço altíssimo por defender uma causa, que é a causa que nós defendemos, a causa da igreja, a causa de Cristo. Amém? Então, isso é uma parte da importância que a igreja tem. Falei da sociedade. E a importância, quero falar agora com você da importância que a igreja tem na vida do indivíduo. Mais precisamente, como eu disse, como eu sou o testemunho, mais precisamente sobre a minha vida. A importância da igreja na minha vida, o que ela tem sido. Eu vou falar aqui no verbo passado, depois eu vou trazer ele para o presente, né? Mas eu preciso lembrar você também que, como eu disse, que a igreja é gente, a palavra diz em Efésios capítulo 5, 23, que Cristo é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. E nos Efésios 1, 21, 22, diz que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça do quê? Da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Amém?
E porque nós somos igreja do Senhor, nós precisamos nos colocar numa posição de igreja. Mais do que nunca, preste atenção, já começou isso, mas da agora para frente, mais do que nunca nós vamos precisar ser igreja. O inferno já tem se levantado contra a igreja. Só que a palavra diz que ele não vai prevalecer. O diabo não vai prevalecer. O inferno já tem se levantado contra a igreja. Vocês têm essa sensação já? Meu irmão, se estiver tudo tranquilo para você, eu não estou aqui sendo profeta do caos não, tá bom? Mas se estiver tudo tranquilo para você, se esperte. Fique atento. Fique atento. Não tá assim, as coisas não estão assim não. E não é para a gente ter medo não, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então isso não é para você ter medo não. É pelo contrário, é para você exercer aquilo que você tem de força, graça e poderes que vem do Senhor. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então eu quero dizer para você que a igreja é importante para mim, porque através dela eu encontrei o Cristo e a sua palavra. Através da igreja eu encontrei o Cristo e a sua palavra. Queridos, eu não sabia distinguir, já falei outras vezes isso, eu não sabia distinguir quem era Deus, quem era Jesus Cristo, quem era o Espírito Santo. A palavra diz, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Deus deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu já descobri, Deus é o Criador, Deus é o Pai. Jesus é o Filho que Ele entregou para morrer, para me salvar, para morrer no meu lugar. E o Senhor, antes de subir, Ele disse que Ele teria que ir, mas que Ele deixaria o Consolador, o Espírito Santo. Hoje eu sei quem é o Espírito Santo, porque Ele mora dentro de mim, amém? Hoje eu entendo quem é o Espírito Santo, porque Ele mora dentro de mim. Eu precisei entender quem era isso. A palavra do Senhor, João 8,32, acho que é isso, diz, 8,32. A palavra de Deus, eu fui liberto, porque a palavra do Senhor me garante isso. A Bíblia fala aqui que quando eu conheço a verdade, eu sou liberto. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu era preso no mundo, preso pelas coisas do mundo, preso pelas coisas do maligno. Eu era preso. Mas depois que eu tive a minha experiência e comecei a conhecer a Cristo, e conhecer o Cristo da palavra, o Cristo da Bíblia, eu fui liberto. Eu vi, por causa da palavra, do confronto da palavra, eu vi como eu estava andando, como era a minha vida, como eu andava, fora de princípios, valores, e eu fui liberto. E eu espero aqui também que a verdade tenha chego até você, que tenha chego até a sua vida, e que você também tenha sido livre do pecado, livre da acusação, livre de condenação. Amém? Ele diz, eu era a pessoa que parecia que era mais livre do mundo, mas era mais presa. Porque eu era condenado. Condenado pelo pecado, não entendia sobre o perdão, só entendia que Deus era um Deus que sempre ia me castigar quando eu fizesse coisa errada. E depois que eu conheci o Deus da palavra, eu entendi totalmente de forma diferente e comecei a viver uma vida diferente. Então a igreja, para mim, ela é muito importante, porque nela eu conheci o Cristo e conheci a palavra que me dá direção, uma palavra que me instrui, uma palavra que me mostra o caminho, uma palavra que me mostra o caminho de trás que eu não devo andar e me mostra o caminho que eu tenho que permanecer hoje. Amém? Eu dou importância à igreja, porque na igreja também eu fui acolhido e fui discipulado. Já falei outras vezes aqui também. Quando eu cheguei na igreja, a primeira vez que eu cheguei na igreja, que eu me deparei com algumas pessoas que para mim era motivo de chacota, motivo de sarro. Eu fui acolhido por essas pessoas e eu fiquei constrangido. Aqueles camaradas de quem eu tirava sarro, porque eles eram crentes, porque eles carregavam uma Bíblia, porque eles não gostavam de algumas coisas que eu amava, adorava. Tirei tanto sarro nessa galera, zoei tanto essa galera,
E quando eu cheguei na igreja, eu fui recebido por essa galera. E eu fui muito bem recebido. Tinha tudo para essa galera. Pelo contrário, que bom que você está aqui. Que legal que você veio aqui, cara. Eu fui muito bem recebido pela igreja. Eu fui muito bem recebido. E isso me deixou constrangido. Eu fui constrangido pelo amor dessas pessoas, pela minha vida, que era um zombador, Eu não era um Paulo, não, que eu não mandava matar, não mandava prender. Mas bastante coisa eu fazia contra crente. Piada, então, o repertório era bem recheado. Piada de crente, adorava contar. E eu fui muito bem recebido por essas pessoas. Por aqueles que eu zombava deles. Tirava sarro. Eu fui discipulado também por pessoas. Como eu disse, acabei de dar um testemunho que eu não entendia nada, não sabia nem quem era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não entendia nada a respeito disso. Não entendia nada da palavra de Deus. Eu me lembro de um específico, foram muitas pessoas que contribuíram. Fazem 30 anos que eu tive uma experiência com o Senhor. Fazem 30 anos que eu conheci o Senhor. E nesse caminho, tantas pessoas passaram, pela minha vida, tantas pessoas foram essenciais na minha vida que me ensinaram, que me discipularam. Em especial um jovem. Quando eu me converti, a gente tinha um livreto. Hoje, você que já passou pela sala de integração, nós temos uma turma em andamento, né? Depois das lições, você vai fazer um livretinho aí com o seu líder. Acho que hoje é Caminhando uma Nova Vida com Jesus, né? É um livretinho, Caminhando uma Nova Vida com Jesus. Quando eu me converti, tinha um livretinho que ele era Aceitei Jesus. E agora? Eram umas 5 lições também. E nesse livreto continha algumas coisas que davam umas instruções para esse. E agora? Agora você caminha uma nova vida com Jesus, agora você começa a mudar de jeito, começa a mudar. E eu me lembro, irmãos, isso é muito importante. Eu me lembro de um jovem que ele dedicava o seu horário de almoço. Eu morava no Vitor Dantas, nessa época. E esse rapaz, ele ia na minha casa uma vez por semana na hora do seu almoço. Eu esperava ele abria a mão do horário do seu almoço para fazer comigo esse discipulado, esse e agora. Eu não sei você, mas quando eu me converti, eu tinha muitos questionamentos, eu não entendia nada das coisas de Deus. Eu tinha muitos questionamentos e esse rapaz gastava tempo comigo, me ensinando, me discipulando, falando das coisas do céu, de que como era agora, aceitei Jesus, como é que fica agora, o que acontece agora? E outros. Tive um líder de jovem depois disso, irmão da Lu, filho da Estela, Marcelo, já esteve aqui na nossa igreja. Como eu fui abençoado pela vida desse jovem que foi meu líder de jovem. Quanta palavra, quanto ensinamento, quanta direção. Me converti primeiro na minha casa. Conflito em casa, eu não sabia como que era, eu estava desvirtuando a família, porque tinha mudado de religião, mudei de religião. Não faço mais parte da religião da minha família, agora sou excluído. Como que a gente lida com essas coisas? Fui discipulado. Pessoas que nos abençoaram, que abençoaram a nossa vida, gastando seu tempo, falando daquilo que é o Senhor. Amém? Então, na minha caminhada com Cristo, a igreja é muito importante, foi muito importante, porque pessoas nesse trajeto me discipularam, andaram comigo, me ensinaram, me acolheram. Terceiro, nessa igreja, eu também fui cuidado, eu fui ensinado e eu fui amado e discipulado. Amado e discipulado. Eu não li nenhum texto ainda, mas esse aqui eu quero ler. Só falei para você alguns textos, mas eu quero ler com você Provérbios 3, 11 e 12. Diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeita sua repreensão,
Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Eu fui amado e disciplinado. Precisei na minha trajetória de disciplina. Só que ela foi feita da maneira correta. Ela foi feita com amor. A igreja fez isso. Eu amo a igreja, porque a igreja me amou. Eu amo gente, a igreja gente, porque a igreja me amou. Me disciplinou com amor quando foi necessário. E se ainda hoje for, eu sei que vai ser assim. Amém? A igreja é um lugar de amor e disciplina. Essas coisas precisam ser feitas da maneira correta. Eu sei que existe, não é aqui, abuso de poder, pessoas que oprimem pessoas que têm questões pessoais que não são resolvidas, transferem isso para a vida. Eu estou falando de líderes, de pastores, mas eu quero dizer que eu fui disciplinado e amado. Quando precisou ser disciplinado, eu recebi a minha disciplina com muito amor. Foi feito com muito amor. E eu entendo isso. E sei que é necessário. Eu me lembro de algumas situações. Você que é pai, você vai entender um pouco mais sobre isso. O que é disciplinar com amor. Meus filhos são bênção. A Júlia é uma bênção. O Juninho é uma bênção. A gente sempre teve um slogan lá em casa, que era: a desobediência tem consequência. Amém? A gente sempre carregou isso desde pequeno com eles, e eles entenderam isso desde cedo, mas eles de vez em quando aprontavam, né, Júlia? De vez em quando eles aprontavam. E aí a gente precisava disciplinar, a gente tinha um combinado, a gente avisava, dava oportunidade para parar. Primeira vez, segunda vez, terceira não tem, a palavra precisa ser cumprida. E eu me lembro de algumas vezes ter que ir para casa, eles aprontavam isso na rua, na casa de alguém, junto. E ali a gente dava uma sentença já, né? Quando chegar em casa nós vamos ter que acertar. Queridos, como era difícil bater neles depois que a raiva tinha passado. Como era terrível. Mas eu precisava fazer aquilo por amor, porque eles precisavam entender algumas coisas. Às vezes o Senhor faz isso com a gente, amém? Às vezes o Senhor usa de algumas maneiras que a gente nem entende. E eu me lembro de algumas vezes, com a Júlia, com o Ju, a gente tinha que negociar umas... A Júlia, ela tem a Júlia, ela tem um veio negociador, sabe? E às vezes a gente não combinava na hora quantas varadas ia ser. Entendeu? A gente combinava que ia chegar em casa. Às vezes, dependendo da situação, a gente acertava ali. Chegou em casa é 3. Chegou em casa é 2. E quando a gente não combinava, a Júlia negociava assim. Uma só, pai. Não. 3. Não, é 4, Júlia. Não, pai. Não. Acabava saindo em 2. Mas a gente precisava disciplinar. Eu precisava disciplinar, porque eu amo a minha filha, ela sabe que eu amo ela. E o Senhor disciplina a quem Ele ama. E os meus líderes, eu fui disciplinado porque eles me amavam. E me amaram. Isso é necessário. Então, se for feito da maneira correta, sem abuso, é bênção. É bênção para a nossa vida. Meu irmão, se você tem alguém que exerce liderança sobre a tua vida e que você precisa passar por uma disciplina, receba. Se essa disciplina for feita dessa maneira, receba, porque vai ser bênção na sua vida. A Júlia precisou apanhar um pouquinho, mas ela é uma bênção hoje. Ela é uma bênção. E é assim que o Senhor faz com a gente. Tem vezes que o Senhor precisa nos disciplinar. Vai doer, mas é necessário. E aqui também, com os líderes daqui também. Mas na igreja, eu fui disciplinado com amor. Então, por isso a igreja é importante para mim. A igreja é muito importante. Dentro disso também tiveram pessoas, como eu disse para vocês, que nos ensinaram e que cuidaram de nós.
cuidaram, que nos amaram em momentos difíceis. Fazem 30 anos que eu me converti. Faz 29 que nós casamos. 29 anos. Eu me casei com 20 anos. Jovem, sem experiência. Casamento era terrível, não é, Silvia? A Silvia é cara de boazinha. Você pensa que ela era boazinha assim quando nós casamos? Ela era assim. Era eu que não prestava. Problemas, relacionamento, no casamento. Pessoas que nos amaram, dedicaram tempo. O barraco estava caindo. A gente pedia socorro. Irmãos, casal de irmãos. Ia na nossa casa. Gente, o que está acontecendo? A Silvia fala, não aguenta esse rapaz. Ele faz raiva demais em mim. Aí eu tinha que ouvir, não é por aí, irmão. Fazer exercício, eu queria matar ela, ela queria matar eu. O irmão dava, vocês precisam orar junto. Vocês precisam orar junto, orar. Mas eu quero é bater nela, como é que eu vou orar? Pessoas nos amaram, cuidaram da gente. A igreja nos ajudou, nos ensinou a ser pai, ser pais. Nossos filhos nasceram, dificuldade. Quem tem o primeiro aí? Quem teve o primeiro sabe como que é. Marinheiro de primeira viagem. A gente ama tanto, mas não sabe lidar. Irmãos experientes, irmãos que nos orientaram. Olha, filho é assim. A Júlia, o Juninho apanhou porque nós fomos orientados que tinha que bater, Júlia. Vai acertar com eles lá. Eu só recebi a ordem e pus isso em prática. Pus em prática aquilo que tinha sido me passado. Nos ensinaram a ser pais, nos ajudaram. Pessoas, a igreja nos ajudou. Pessoas nos ajudaram a lidar com dinheiro. Quantos casamentos passam por problemas por conta da finança do casal, que tem dificuldade, um saiu de uma casa de um jeito, outro saiu de outro, quando junta os dois, vira aquela bagunça, o dinheiro é meu, não, o dinheiro é meu, o dinheiro é meu, até entender que o dinheiro é nosso, às vezes tem problema. Não estou dizendo que é sempre assim, tá, gente? Tem gente que tem facilidade com isso, glória a Deus. Eu disse que eu estou falando de mim. Falando de mim. E nós tivemos pessoas que nos orientaram nessa área, que cuidaram da gente. Nos ensinaram a ser um homem e uma mulher de Deus, a vencer as barreiras, passar pelas dificuldades. E está aqui, estamos juntos, vai fazer 30, que nós estamos casados. Mas eu digo que nós só estamos juntos hoje, como casal, porque pessoas nos amaram e tiveram cuidado com a gente. A gente testemunha isso. Pessoas, igreja. A gente socorria para a igreja. Essas pessoas que tiveram, hoje são os nossos amigos, pessoas que fazem parte da nossa vida, mas que tiveram trabalho com a gente. Nós demos muito trabalho, gente. Nós demos muito trabalho. Por isso que a igreja é um lugar de trabalho. É vários tipos de trabalho, não é só varrer a igreja que é trabalho, não. Cuidar de gente é trabalho. Nós demos muito trabalho. Hoje a gente ri. Ri até dos outros, quando surgem os problemas, que a gente, precisa dar um suporte, a gente olha um para o outro, vamos lá, a gente já sabe como é que é isso. Nós já estamos craque nisso, nós já passamos, nós já vivemos, nós sabemos o que é isso. Porque nós tivemos uma experiência e por causa da igreja, as pessoas que cuidaram, que nos amaram, hoje nós podemos instruir outros. Essa é a função da igreja. Tudo aquilo que você aprende é para você e para você repartir. Você é cheio, transborda na vida de outro. Amém? Essa é a função da igreja. A igreja é de extrema importância. Foi e é na minha vida. Amém? E como eu disse, só para encerrar a questão de amor e disciplina, a gente precisa entender que a disciplina ela é necessária para trazer cura para a nossa vida. Amém? Quando nós entendemos que nós somos disciplinados com amor, a cura. Quando nós achamos que nós somos castigados, é problema. O nosso coração se fecha contra a pessoa, se fecha contra o líder, não vou mais na cela, não vou mais na igreja, não gostei disso, não gostei daquilo.
nosso coração se fecha e a gente deixa de ser abençoado. Porque um coração que não aceita a disciplina é um coração que precisa de cura. Amém? Eu não disse para você que, estou dizendo para você que sempre foi fácil, não. Eu tive que fazer muita coisa que eu não queria fazer. Eu fiz, com algumas até brigando, mas eu fiz. Como eu disse, o nosso slogan em casa era que a desobediência traz consequência, mas a obediência traz bênção. Quero lembrar um texto. Vocês lembram da grande pesca? Pedro a noite inteira pescando, pegou nada. De manhã Jesus dá uma ordem para ele: Pedro, joga a rede do outro lado. Quem era pescador? O que Jesus entendia de pesca? Jesus entendia de pesca. Jesus era bom em abençoar. E era o que ele queria fazer com Pedro. E Pedro foi contrariado. Você lembra da resposta de Pedro? O que Pedro fala para Jesus? Senhor, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Eu imagino que Pedro deve ter falado reclamando isso para Jesus. Não peguei nada, eu sou pescador, eu entendo desse negócio, eu não peguei nada. A noite inteira. Vai lá, joga do outro lado. Ó, por causa da tua palavra eu vou lá. Sabe o resultado, não sabe? A desobediência traz consequência, mas a obediência traz bênção para a sua vida. E eu vou até um pouco mais além. Às vezes, queridos, a gente faz o que a gente não quer e as pessoas erram com a gente também. Nós não podemos ser hipócritas em dizer que sempre acertaram. Não, também erraram. E ainda quando erraram, por conta da obediência, a bênção veio. A bênção veio. Por conta da obediência. E vão errar. O ser humano vai errar. O ser humano está sujeito a erro. Amém? E quando erraram, também houve perdão da nossa parte. Misericórdia da nossa parte. Porque a bênção precisa ser mútua. Amém? Mais uma coisa que eu julgo que a igreja é importante, é importante na minha vida. Porque nela eu aprendi o que é comunhão. Salmo 133. O verso 1, do 1 ao 3. Diz assim, Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba de Arão até a gola das vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes do Sião. Sim, ali o Senhor concede a bênção, a sua bênção, vida para sempre. É com a comunhão na igreja, gente, isso é tão importante, tem uma bênção específica, é uma bênção do céu, quando a gente está em comunhão, quando a gente está em união. Quão bom, quão agradável é que os irmãos vivam em união. A Bíblia fala até que é ali, nessa comunhão, que Ele ordena essa bênção. Nós precisamos aprender a viver em comunhão. Por isso eu te convido, para você que não ainda frequenta uma célula, irmão, vai na comunhão de uma célula, frequenta uma célula, tenha comunhão numa célula. Essa comunhão que nós estamos tendo aqui, ó, ela é muito boa, necessária e de extrema importância. A célula é um lugar mais fechadinho, onde você pode olhar no olho do seu irmão, onde você pode se abrir, onde você pode conversar, onde você pode questionar algumas coisas. Se você não faz parte de uma célula, participe. Essa tem uma bênção específica, uma bênção especial na célula, amém? E uma vez por mês ainda tem uma confraternização. É para aqueles que gostam, saem uns churrasquinhos, um salgadinho. Crente gosta, né? De comida, como a gente gosta, né? Tem uma bênção específica na união. É ali que o Senhor ordena a bênção. Com a igreja, eu aprendi o que é viver em comunhão. A igreja me ensinou a viver em comunhão.
Só que no meio da comunhão, às vezes, também tem perrengue. Uma das coisas que eu aprendi também é que a igreja ela não é perfeita. Não essa. Amém? Nós estamos buscando uma igreja. Jesus disse que vai vir buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, sem mancha. Amém? Nós estamos num processo para ser essa igreja. Então, na igreja, ela também tem problema. Tem problema entre irmãos. Tem problema de não gostar de uma coisa, não gostar de outra. Tem irmão que não gosta da cor da parede. Tem irmão que não gosta da cor da cadeira. Tem irmão que não gosta do barulho do som. Tem porque vocês estão rindo aí. Tem irmão que não gosta do barulho. Tem irmão que fala, não, mas não vou ir na igreja, está muito alto. Ah, está muito baixo. Ah, o ventilador não está ligando. Ah, o ar-condicionado. Igreja também tem problema. E não é só nessa. Agora estou falando que tem aqui, tá? Que geralmente quem sobe aqui fala, não é nessa que eu estou falando, é na outra. Não, é aqui. Aqui tem. E você sabe por que eu descobri? Eu olhei no espelho antes de vir para cá. E falei, é um problema da igreja aí, ó. Eu ia falar até diferente. Mas antes de vir eu olhei no espelho. E olhando para o espelho, falei, eu achei um problema na igreja, aqui. Esse aqui é um problema na igreja. Isso é muito sério. Só que eu vou te lembrar, em Atos 15, Paulo e Barnabé, eles estão numa missão, estão pregando, e num determinado momento eles têm um conflito. E a Bíblia diz que esse conflito ele foi tão sério que eles precisaram se separar. Depois você lê lá na tua casa, Atos 15. Foi tão sério o problema que eles tiveram que eles se separaram. Eles estavam numa missão, pregando o evangelho, primeira viagem missionária de Paulo. Paulo já tinha feito maravilhas, ele e Barnabé, visto a mão de Deus, tinha sido preso, já tinha sido liberto. E o problema foi grande. Eles precisavam se separar. Paulo pega Silas, Barnabé pega João Marcos, que foi o motivo do problema. Só que o detalhe é o seguinte: houve uma contenda, um problema entre eles. Só que nenhum deles parou. Paulo foi com Silas pregar o evangelho para um canto. Barnabé e João Marcos foi para outro lugar fazer a obra de Deus. Se tiver problema aqui, não tem problema ter problema. O problema é quando os problemas não são resolvidos. Os problemas não são resolvidos e o que acontece? Um vai para um canto, outro vai para o outro, só que sem objetivo. Eu não volto mais na igreja. Por quê? Porque eu cheguei lá na frente da igreja e tinha uns meninos lá na recepção, ninguém olhou para a minha cara. E hoje eu estou zangado, então eu não vou mais na igreja. E passa. Uma semana, não aparece. 2 semanas, não aparece. 3 semanas. Aí o líder liga, o que está acontecendo? Você não veio na igreja? Ah, quem está na recepção lá hoje? Quem que é os? A Rose? Ah, é? Então vou usar a Rose. Ah, irmão, você sabe o que é? Eu cheguei lá na igreja, lá, a Rose nem olhou para a minha cara. Esse é um probleminha, né? Mas para a gente vira um problemão. Para algumas pessoas vira um problemão. E eu estou falando de uma coisa. Eu citei a parede da igreja. O irmão que deixa de vir na igreja. Por que você não vai na igreja? Ah, porque pintaram a parede de uma cor lá que é muito esquisita. Misericórdia. Você está pensando que é brincadeira? Isso não é brincadeira não, isso é sério. Isso é muito sério. Só que são coisas simples, e tem mais coisa, tem pior. Meu irmão, a obra de Deus não pode parar. As indiferenças a gente conserta. Paulo e Barnabé depois se unem de novo lá na frente e vão pregar o evangelho, não é isso? Naquele momento eles precisaram se separar porque não estava legal. Só que mesmo diante da indiferença que eles tiveram, o evangelho não deixou de ser pregado, a obra não deixou de ser pregada. Amém? A obra não deixou de ser feita. Eu quero dizer para você, tudo que Deus faz aqui nessa terra é através de mim e de você, é através da igreja. Amém?
A obra não pode parar por causa de mim e de você. A palavra fala que se a gente não fizesse, Deus colocaria pedra para fazer no meu lugar. Posso te perguntar? Tem alguém aqui entre nós que quer que uma pedra faça o que você tinha que fazer? Glória a Deus, nenhuma mão levantada. Amém. Nós temos um papel como igreja. Nós temos uma função. A pedra não vai fazer o que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. E nada pode me parar. Mesmo as divergências. Mesmo os problemas que a igreja tem. E eu estou falando aqui de Paulo e Barnabé, usando essa situação aqui de Paulo e Barnabé, mas tiveram outras que precisavam ser acertadas, consertadas. Falei aqui de olhar, da Rose não olhar, para a irmãzinha que chegou na igreja. Falei da parede, da cadeira, mas quantos outros problemas que às vezes o seu coração fica cheio e que te impede de ser abençoado, porque esse é um impedimento para ser abençoado. Irmão, às vezes o nosso coração se enche de coisas por causa de outras pessoas que, quando você vai ver, não tinha... Sabe o telefone sem fio? Não tinha nada a ver. Um problema que a pessoa ficou sofrendo um tempão à toa. E não tinha nada a ver, era uma bobeira, uma besteira. Aquele dia a Rose não olhou porque ela estava com conjuntivite. O olho dela não estava bom, não podia ficar olhando para as pessoas. E a pessoa sofreu um mês porque a Rose não olhou para ela. Entende isso? Problemas existem, mas os problemas não podem nos parar. A obra de Deus não para por causa dos problemas que a igreja tem, porque ela vai ter sempre problema, porque eu vou estar sempre nela, até o Senhor voltar. Enquanto eu estiver olhando no espelho e me vendo, eu vou achar que a igreja tem problema. Não é você não, viu? O problema da igreja sou eu. Para deixar você livre. Aonde tem gente, a gente costuma dizer que tem problema. Não gostaria de falar isso, mas é uma realidade. Porque temos sentimento. Somos sentimento, nosso coração se enche às vezes de amargura, de tristeza. E as pessoas que estão lá de fora não sabem o que está acontecendo, até faz uma brincadeira. E aí acaba dando problema. A obra do Senhor não vai parar por causa dos problemas que possam existir na igreja. Amém? Concorda comigo? Estou terminando. Irmão, falando ainda um pouco da comunhão. Eu amo estar na comunhão com os irmãos. Eu saio daqui, alguns irmãos que a gente caminha junto aí sabe. Eu saio daqui, às vezes, depois do culto, 8, 8h30, e onde eu trabalho, eu levo 4 horas para estar no meu trabalho. E eu quero estar no culto. Eu abro mão de sair de casa mais tarde para estar aqui, porque eu amo esse lugar. Eu disse que era testemunho que eu estava falando a respeito de mim, né? Eu amo esse lugar. Eventos que às vezes a igreja tem, que eu não posso participar, os eventos que acontecem no meio da semana, que eu não estou, minha esposa sabe, do meu coração, que passa no meu coração, eu quero estar no meio. Nós tivemos recentemente aqui, a gente sente falta das pessoas. Tudo que a igreja oferece, tudo que é feito pela igreja, tivemos falando do culto de casais, teve bastante gente aqui, mas a gente sentiu falta de muita gente. A igreja oferece tanta coisa boa que vai fazer bem para nós, educar os nossos filhos, para os casais, para sua convivência, na educação dos seus filhos. Nós temos agora um grupo aí de empreendedores, empreendedores, para você que tem no coração, quer fazer algo no particular, aí, começa a ser um profissional liberal, ou trabalhar em uma... Nós temos algumas coisas, a igreja oferece bastante coisa. Tem alguma coisa que vai trazer, que vai ser para as crianças, você precisa trazer o seu filho. Queridos, às vezes eu sei que é difícil, mas faz um esforço. Se o seu filho estiver aqui, vai estar sendo abençoado, vai estar sendo ministrado. Vai ser bênção lá para você, ele vai estar aprendendo que ele tem que te obedecer como pai. As nossas crianças que são ensinadas que eles precisam obedecer aos pais. E se você traz ele para a igreja, você está sendo abençoado. Você vai ter menos trabalho. Amém? Você vai ter menos trabalho. Só que tem que pagar preço. Às vezes tem que sair de casa, às vezes você chega cansado, queridos. Vai valer a pena. Aí daqui a pouco eles estão indo embora. A Júlia está indo embora.
Diz que vai casar. E aí? E aí agora? Não vou poder levar. Não levo mais ela na escola. E aí? Obrigado, Marquinhos. Tá bem cuidado. Você entende isso, irmão? É bênção para você. Tudo que a igreja oferece. Às vezes você coloca obstáculo em alguma coisa. Ah, mas vai ter isso de novo. Meu irmão, o seu casamento está uma nhaca. Você está me perguntando se vai ter encontro de casais de novo. Semana passada você estava reclamando da sua mulher para o seu líder. Aí vai ter encontro de casais, mas de novo vai ter culto de casais? Ai, meu Deus, para que isso? Oh, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, pecadores. Tudo que a igreja faz é para abençoar a nossa vida. Agora a igreja é instituição. Gente, eu falo para você, são muitas coisas. Você viu o nosso Ina News aí? Quantas coisas a igreja promove, ó. O Nardelli aí acabou de sair de um Spark, tá aí a cantina a todo vapor, né, Nardelli? Como é que chama o negócio ali? Fire. Não, que vai ter na comida, esquece Fire. Senhora. Saltenha. É saltenha, é cachorro quente, é yakisoba essa semana. Quem é yakisoba, ó. Tá fazendo mal. Tô comendo demais. Acabou de ter um evento, vai ter outro. A igreja está promovendo, e às vezes a gente reclama. Aí vem o irmãozinho vender uma fichinha lá para você da yakisoba, mas de novo yakisoba? E o filho dele quer ir para o Fire. Irmão, tudo que a igreja faz é bênção. Tudo que a igreja promove é bênção. Amém? Você entende isso, meu querido? Você não fica bravo comigo que está falando assim com você, não? Eu posso falar com propriedade. Estou falando que eu estou há 30 anos aqui. Estou há 30 anos. É bênção. Como eu tenho sido abençoado com a igreja do Senhor. Como eu tenho sido abençoado com a vida das pessoas. E isso é ser igreja. Eu disse para você que é muito amplo o nosso tema, a importância da igreja. É muito mais que isso. Estou falando mais do meu testemunho. Eu quero terminar. Preciso dizer para você também. Antes, deixa eu abrir o Salmo 127. Eu quero concluir, mas 127 não, irmãos, 27. Salmo 27, o verso 4. Deixa ele aberto aí. Eu quero terminar aqui a minha mensagem dizendo para você, aliás, fazendo um pedido para você. Eu quero fazer um pedido para você. Eu quero pedir para você, se você não tem no seu coração, para você orar a Deus, para Deus colocar no seu coração amor por essa casa, amor por essa igreja. Se você olha para a igreja e fala, eu só vou lá, se você não se interessa muito, fala, Deus, coloca amor no meu coração, porque eu quero estar nessa casa. Eu disse para você aqui agora, como eu amo estar nesse lugar. E como é difícil ter algo quando eu não posso estar. Nós vamos ter, acabei de ver ali no telão, que nós vamos ter uma reunião de liderança na quarta-feira. Quarta-feira, dia 9? É dia 9, né? Dia 9 eu não estou aqui. E você não tem ideia. Eu posso falar e a minha esposa confirma isso. O que isso é para mim. Eu gostaria de estar muito. Às vezes eu falo até com o pastor. Pastor, tal dia eu não estou, tá? Para ele não marcar a reunião, porque eu quero estar. Isso é muito importante para mim. E eu quero deixar esse pedido para você. Que você ame esse lugar, que você ame a igreja. Igreja é gente, não é o prédio. Quero que você ame a igreja. Quero que você se envolva na igreja, em tudo que a igreja promove, em tudo que a igreja faz. Eu quero que você se envolva. Tem tantas coisas aqui. Gente, eu preciso falar isso para você. A igreja faz um esforço danado para fazer as coisas acontecer. E, querido, você precisa valorizar isso. Valoriza a igreja. Valoriza aquilo que a igreja faz.
Eu não vou hoje não, estou muito cansado. Eu não vou hoje não, por quê? Porque durante o dia me deu uma dor de cabeça, tomei um remédio, passou, mas eu estou achando que essa dor de cabeça vai voltar. Eu acho que eu não vou não. Meu irmão, participa daquilo que é a igreja. Nós temos, criança, adolescente, jovem, casais, ministérios. E na Viva Mais, tem uns irmãos aí que estão com mais de 60 já, que não vem ainda Viva Mais, que eles têm vergonha da idade, que a gente sente falta de bastante 60 aqui. Frequenta, é bênção, ir na Viva Mais é uma bênção. É uma bênção, vem para vocês verem, fazendo um convite já. Então tudo que a igreja promove é para nos abençoar. Participa disso, valoriza isso, isso é feito com muito esforço, muito amor. As pessoas se dedicam tempo. O seu tempo, como pagam um preço. E aqui eu não estou falando para vocês fazerem de dó das pessoas, não. Quem vem é porque tem no coração e vem e faz a obra acontecer. Mas é árdua, é trabalhoso, não é? Aqueles que trabalham, é muito trabalhoso. Então valoriza isso, valoriza a sua igreja. Eu disse no começo, nós estamos partindo para um tempo que pode ser que daqui a algum tempo a gente não tenha mais isso. Aí nós podemos ser saudosos, né? Como era bom aquele tempo, né? Nossa, tinha tanta coisa na igreja, né? Que falta que faz naqueles encontros de casais que o Tassi e a Carol promoviam. Nossa, não tem nada agora, não pode fazer nada. Quem se lembra da pandemia? Eu sei que tem gente que amou a pandemia. Não sair de casa. Mas para outros, meu irmão, falando por mim, que terrível. Que terrível não ter o culto. Não ter isso aqui, Tem dia que é difícil de ir embora aqui, porque você quer conversar com um, conversar com o outro, não é assim? Eu preciso ir embora, às vezes, rápido aqui, conversa aqui, conversa ali, vou chegar muito tarde, aonde eu vou, porque o caminho é longo. Queridos, como é bom se isso não tiver um dia, eu tenho certeza que você vai sentir muita falta. Mas hoje tem, então aproveita. Aproveita tudo que tem, aproveita tudo que a igreja oferece. Aproveita todos os cultos. Eu sei que tem alguns que estão em casa que não podem estar aqui por um motivo, não puderam estar. Tem outros que simplesmente ficaram em casa porque é mais cômodo. O sofá às vezes encaixa nele, é mais cômodo estar ali assistindo o culto. Não, mas eu assisti o culto, beleza. Irmão, não deixa de congregar como é costume de alguns. Isso é muito importante para nós. E eu não sei o que você vai fazer, eu sei que está em casa. Mas nós vamos comer saltenha depois. Fica aí, aquele que está em casa que não quis vir. Amém, queridos? Quero encerrar, quero ler o Salmo 27. O salmista diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Queridos, que isso seja um desejo do nosso coração. Uma coisa pedir ao Senhor, que eu possa habitar na casa dele, que eu possa estar na casa dele. Que isso seja um desejo do nosso coração, estar sempre na casa do Senhor. O meu testemunho é de que a igreja, a gente, fez toda a diferença na minha vida. Para mim ser quem eu sou hoje. Sou um homem com muitos defeitos. Mas sou um homem bem melhor do que eu era antes. A Silvia fez assim, Amém, queridos? Eu estou brincando com você, mas o pessoal da psicanálise aí diz que toda brincadeira é verdade, então isso é verdade. Eu tenho muitas coisas em mim ainda que o Senhor precisa tratar, que o Senhor precisa modificar, que o Senhor precisa ministrar, mas eu posso garantir para você que hoje eu sou um marido melhor por causa da igreja. Pessoas, eu sou um pai melhor por causa da igreja. Eu sou um homem melhor para a sociedade que eu vivo por causa da igreja. Pessoas que me amaram, dedicaram o seu tempo, gastaram o seu tempo por conta de me amar. E eu espero que em nome de Jesus todos aqui, recebam o amor do Senhor através das pessoas, que entendam o que eu estou falando, que entendam o que eu estou ministrando para você. O que eu estou compartilhando com você é algo do meu coração. Estou falando que ele é um testemunho. Deus mudou, Deus transformou várias situações na minha vida. Me fez ser uma pessoa melhor. E eu acredito que você também, pelo menos em uma área da sua vida, você quer ser melhor.
a igreja vai contribuir para isso. A igreja vai te ajudar muito para isso. Amém? Fica de pé. Quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus pela vida da igreja. Essa igreja que me acolheu. Essa igreja que me disciplinou. Essa igreja que me ensinou, que me discipulou, que me amou, que me corrigiu. Essa igreja que eu vi defeito nela, mas que não me fez parar. Porque eu vi arrependimento, conserto, perdão. A igreja é esse lugar, este lugar. Na igreja, a igreja do Senhor precisa ter isso. Baixe sua cabeça. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até hoje, na minha vida através da igreja. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor, Deus, toque o coração de cada um aqui nessa noite, para que entenda isso. Entenda, Senhor, o valor da igreja, a importância da igreja na vida de cada um de nós, Pai. O Senhor se manifesta através da igreja. Através da igreja, Senhor, a cura, a libertação, a transformação. Através da igreja, Senhor, a remissão de pecados. É o Senhor quem dá, mas a igreja tem um papel fundamental. Através da igreja nós entendemos, Senhor, o plano da salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou, se entregou por nós, para que a gente tivesse vida, Pai. E nós encontramos vida na igreja. Mais uma vez te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos como igreja. Que possamos dessa noite sair deste lugar convictos, Senhor, no nosso coração, da necessidade, gera essa necessidade no nosso coração, de valorizar a igreja do Senhor, pessoas, gente, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas e dificuldades que temos. Deus, que os nossos olhos sempre estejam voltados para o Senhor. Sabemos, Senhor, que há dificuldade também, há problemas. Deus, em nome de Jesus, que as dificuldades e os problemas, Senhor, não nos pare, mas que possamos prosseguir sempre para o alvo que é o Senhor. Em nome de Jesus, oramos consagrando a nossa vida ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos, entregamos ao Senhor e damos liberdade para o Senhor agir em nós da maneira que te agrada. Fala ao nosso coração, Senhor, aquilo que nós precisamos. Que, Senhor, na palavra dessa noite, o Senhor traga entendimento, clareza nas nossas mentes, para vivermos uma vida que se importa com a igreja. No nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém, queridos? Nós vamos estar cantando um cântico, nós vamos estar encerrando. Mas o meu desejo nessa noite é que você entenda. Eu espero ter passado aquilo que estava no meu coração. Que você entenda a importância da igreja. E que você entenda que você é a igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.